Agora nós vamos falar do livro Ética e Competência, da Terezinha Zeredo Rios. E é interessante que para a aula de hoje, né, a gente tem dois textos que são de filósofos e a gente teve de Cortella. Então vamos entender o que essa filosofia da educação vai trazer aqui para o nosso estudo aí de diretores de escola. Porque a Isabela Muricy, deixou bem claro o que era gestão de resultados. Agora, Terezinha Zeredo Rios, ela é doutora em educação pela USP, é professora do mestrado em educação e do departamento de teologia e ciências da religião pela PUC, e ela tem livros, né? E o concurso, as bancas que fazem o concurso de Franca gostam muito do trabalho dela, porque sempre tem os livros dela. Então, um deles é Ética e Competência, que nós vamos ver, e Compreender e Ensinar Filosofia na Escola. É um livro que a 20ª edição é de 2011, mas ele vai lá no início, né, nos primeiros anos aí da década de 2000. Então, o que seria a questão da competência para Terezinha Rios, né? Então, ela vai dizer para nós que ser competente é saber fazer bem o dever, né? Então, é cumprir com aquilo que a gente se propôs da melhor maneira possível. Aqui estamos nos candidatando a diretores, se a diretora é isso, se a professora é ser bom professor, aquilo que a gente se propõe. E ela coloca, né, que ao dever não é só você cumprir o dever, cumprir. Você, além de saber, tem que ter o querer e o poder, né? No sentido assim, tem que estar preparado para exercer bem aquilo que você se propôs. Então, ela fala aqui justamente disso, da fundamentalidade, né? É fundamental um saber, o domínio dos conteúdos que você vai transmitir. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de uma filósofa. Se a gente for num pedagogo raiz, raiz que eu falo assim, né? Sócio-interacionista, jamais você vai dizer que vai transmitir o conteúdo para o seu aluno de qualquer idade. Das técnicas para articular esse conteúdo, as características do seu aluno, do contexto que ele está inserido, mas ela coloca até a questão do saber perder o significado se ele não está ligado a uma vontade política, né? Ela não fala aqui de uma política partidária, mas de um posicionamento perante a sociedade. Então, há um querer que determina a intencionalidade do gesto educativo, ou seja, de uma postura política no educar. Então, aí a gente vai entender que são os valores que norteiam a educação. Porque ela fala que a dimensão da ética, né, da ética da competência, ela não está presente apenas na competência do educador, na competência no sentido do saber fazer. Ela faz parte da competência profissional e de qualquer espaço de atuação em que ele esteja, ainda que não seja nem no campo do trabalho, né? Então tá lá na sua igreja, no seu clube, nas suas atividades familiares. Então ele mostra aquela competência e aquela opção ética, né? E ela continua falando dessa relação da filosofia e da educação, né? Porque a ética, ela é um campo do saber, um ramo da filosofia. Então, a filosofia, quando se volta para a educação como prática humana, ou seja, como que a gente vê essa filosofia que é o pensamento enquanto prática, o faz uma perspectiva ética. Quando a gente vai falar de ética, eu entendo como aquela ciência do bem agir, né? Do agir corretamente numa determinada situação, ou seja, do agir como se deve, de acordo com os códigos ali daquele grupo. Numa perspectiva ética, de problematização dos valores que fundamentam essa prática. Então, eu tenho uma prática profissional, mas eu não engulo aquilo seco e cru, né? É para fazer, vamos fazer e pronto. Mas eu problematizo, eu questiono enquanto educadora aquilo que eu recebo. Então ela nos coloca que ela quer afirmar que ao ser reflexão
em educação, ao problematizar seus fundamentos, ou seja, os fundamentos da educação, a filosofia se reveste de uma feição peculiar, não é? Então, ela está se considerando a educação do ponto de vista da ética, da reflexão crítica sobre determinados valores no comportamento humano em sociedade. Ruth, lá na prática, não tem nem tempo de pensar isso. Falei assim, gente, quem não saiu da sala de aula ainda vai ver que quando nós estamos aí como dadores de aula, com 30, 40, 50 aulas mesmo, junto com o aluno, nós não temos tempo de refletir sobre muita coisa. São as outras situações que vão possibilitar que a gente pense sobre. Mas a direção também não dá tempo para ficar filosofando muito, não. Mas é possível um questionamento maior do que quando nós estamos em sala de aula, porque somos muito envolvidos, muito consumidos ali com a realidade educacional, tanto de conteúdos como de outras questões que permeiam a escola. Então, a ética profissional, a ética política e a filosofia no contexto profissional. O que a Terezinha nos diz? Que a filosofia da educação vai ser sempre uma reflexão que se fará não apenas na perspectiva gnoseológica ou ontológica, ou seja, sempre ligadas à questão do conhecimento. A gnoseologia e a ontologia são teorias do conhecimento e teorias do ser, né? Do ser é a ontologia. Mas a ética e a política, que são mais próximas aqui da nossa realidade. O mesmo se pode afirmar da investigação. Investigação, assim, a pesquisa que se volta para outras áreas de atuação profissional. Quando eu digo até para vocês, olha, quando estamos em sala de aula, o nosso tempo de reflexão é quase zero. A não sei quando aconteça alguma coisa que nos cause muito, né? Então, a filosofia, enquanto é reflexão, ela tem um caráter teórico, que é o pensar sobre. Claro que não é o pensar só de ficar pensando, é um pensar sistematicamente, é um pensar metodológico quando eu falo dessa reflexão. Enquanto filosofia, vamos pensar, ela é uma reflexão que ganha seu sentido na medida em que se volta para a prática dos sujeitos. Então, eu estou pensando sobre aquilo que estamos fazendo enquanto educadores, em qualquer âmbito que isso aconteça. Então, a Terezinha nos coloca que resta mencionar o sentido de busca presente na especificação, e aqui ela separa propositalmente da filosofia, né? Enquanto ela busca esse filosofar, é constante caminhar. Então, essa filosofia não para, é caracterizada exatamente pela interrogação, menos que pelos pontos finais. Então, aí o que a gente entende, né? Filosofia, a gente tem que estudar bastante. E olha que eu ainda sou da história, que é uma área próxima. Quando ela diz assim, olha, a filosofia, a reflexão, esse questionamento sobre a ética, é interessante que a gente questione mais e tenha menos certezas. Porque é esse questionar que vai provocar a reflexão e vai fazer a gente sair do lugar. Quando a gente tem só certezas, por exemplo, vamos lembrar do outro texto que estudamos, da gestão de resultados. Eu preciso alavancar as metas da minha escola. A filosofia vem e me diz, mas por que eu tenho que alavancar as metas de aprendizagem? Será que o meu aluno, lá na LDB, lá na Constituição, não fala que na escola eu preciso acolher os aspectos físicos, psicológicos, que não é somente o cognitivo? Então, aí eu vou criar políticas aí para acolher o meu aluno no outro âmbito, ainda que o meu interesse seja atingir as metas de aprendizagem. Eu vou compreender ali que para essas metas de aprendizagem serem atingidas, o meu aluno tem que estar bem. Então, é o questionamento que vai mover a ação humana, não a certeza. Aqui ela continua falando, né, da ética, da filosofia e da moral. A moral também não é a moral do moralismo, né, de se observar o comportamento aí de outro,
mas é a moral também no sentido de ser um ramo da filosofia, daquilo que é considerada uma regra dentro de uma sociedade. Cada sociedade tem a sua moral, né? Então, a moral pode ser definida como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma comunidade social dada. Ou seja, quando a gente lembra da moral, a gente fala muito das questões de comportamento, lembra muito das questões da sexualidade. Então, vamos lembrar, lá na comunidade indígena, a gente nem pode afirmar que hoje é assim, porque houve uma aculturação muito grande. A moral permite andar sem roupa pela tribo. Na moral urbana, né, em que vivemos, isso já não é permitido. Ou seja, a moral é a regra, é a norma. Então, é no espaço... Quem falou? Ah, não. É no espaço da moralidade que aprovamos ou reprovamos o comportamento dos sujeitos que o designamos como correto ou incorreto, porque ali é a regra daquela sociedade. Então, a moral em uma determinada sociedade, ela indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mal. A ética, ela vai procurar o fundamento, o valor que norteia o comportamento. Então, a ética e a moral, elas andam juntas, porque elas partem de uma historicidade presente nos valores. Então, o exemplo mais claro é o valor da nudez, né? Então, historicamente, de onde que se tem isso de que a gente precisa usar roupa? Então, tem um fundamento. Nossa colonização é portuguesa. Na Europa, as pessoas usam roupas, o país é frio. Então, não cabe na Europa andar sem roupa. Mas nós estamos no Brasil, mas nós herdamos uma moral europeia. Historicidade e valores, né? De onde vem esse valor? Deixa eu subir aqui um pouquinho. E essa política na prática educativa, né? Então, eu estou falando de ética, de moral, e a política também vamos pensar assim, é um valor que está na filosofia, é um valor questionável na nossa sociedade. Quando ela coloca para a gente que se tem que lançar um olhar claro, fundo e largo sobre educação, a reflexão deve partir da situação, do contexto social que envolve essa educação. Então, se eu estou falando aqui dessa situação social, lembra que eu falei? Que as políticas educacionais, elas vêm das legislações. E no momento que essa legislação é implementada, ela se torna uma política educacional. Então, a Terezinha Rios, ela coloca para nós que falar da educação brasileira, por exemplo, significa ir à sociedade brasileira para verificar as determinações que essa sociedade, organizada de um modo específico, nos modos do sistema capitalista, confere ao processo educativo. Então, essa sociedade com todas essas características, igual eu falei, modo de produção capitalista, colonização europeia, como que ela compreende o processo de educar? E educar publicamente, porque nós estamos falando aqui da ética e da competência na escola pública. Quando eu tenho aqui a questão da cultura do trabalho da sociedade, tudo isso está na filosofia. Então, a Terezinha Rios fala para nós do senso comum, que ele vai identificar a cultura como uma erudição, um acúmulo de conhecimentos, uma atividade intelectual. Sabe, quando tem até, não sei quem conhece a Valentina Bordini, ela faz umas excursões para São Paulo, que são passeios culturais. O que tem nos passeios culturais? Centros de cultura, museu, música. Então, a cultura é sempre colocada no campo erudito, no campo da arte, da história. Porém, a Terezinha nos diz que a cultura é, na verdade, tudo que resulta da interferência dos homens no mundo que os cerca e do qual fazem parte, né? Então, cultura é aquilo que o homem produz. E depois ela conclui, olha, então, se cultura é aquilo que o homem produz, aí aquele preconceituoso vai falar, o baile funk, sim, é uma cultura aí
produzida pela juventude ou não juventude, periférica ou não periférica, mas ela tem a marca ali das periferias, no sentido da expressão musical, da expressão corporal. Estão vendo? Não tem pessoas incultas. Todas são cultas. Porém, não é uma cultura erudita. Todos os homens são cultos. Olha, a Terezinha diz para nós, na medida que participam de algum modo da criação cultural. E aí, eles estabelecem algumas normas para essa ação, partilham valores, partilham crenças. Então, tudo isso é resultado de um trabalho. Por isso, não se fala em cultura sem falar em trabalho. E esse trabalho vai vir junto com uma intervenção intencional e consciente do homem sobre os outros animais. Ou seja, o homem se destaca ali sobre os outros animais, porque eles não produzem cultura. Então aqui, deixa eu passar mais um slidezinho, né? Aqui já falei da cultura, trabalho e sociedade, e da sociedade, educação e escola, né? Então a escola está ali no meio de uma cultura, a escola tem uma ética, está numa sociedade que tem uma moral. Sociedade, educação e escola, o que se diz? Que em cada sociedade a estrutura da organização do trabalho, ela vai se organizar do seu jeito, né? O seu processo educativo, a tarefa da educação escolar. Nesse sentido, a sociedade capitalista ela vai se caracterizar por ter a sua organização sustentada numa contradição básica, né? Aí você já vê até uma postura política da autora, né? Uma postura mais marxista, de uma orientação mais materialista. Claro que isso é uma outra teoria, aquela que se dá entre capital e trabalho, né? Qual a teoria que fala dessa inter-relação capital e trabalho? E que provoca a divisão de seus membros em duas classes antagônicas, a classe burguesa e a classe trabalhadora. Aqui, né, se a gente está aqui numa sociedade de classes, aí vocês vão falar assim para mim, Ruth, mas eu sou de direita. Você é de direita, mas a Terezinha é marxista. Lá na prova você vai responder de acordo com o que ela está falando. Então, de acordo com a Terezinha Rios, olha os termos. Tem duas classes antagônicas, sim, a classe burguesa e a classe trabalhadora. Então, na sociedade capitalista, a escola enquanto instituição tem sido espaço de intersecção dos sujeitos, dos valores e crenças das classes dominantes. Ok? Então, para Terezinha, sociedade de classes, e a escola promulga os valores dominantes, né? Olha eu falando, o dominante não é a cultura europeia, a escola propaga a cultura europeia. Então, ao me referir aos valores e crenças, né? Ao me referir a Terezinha, né? Porque foi copiado ipsis literis ali do arquivo dela, já se deve fazer referência à ideologia que está presente na sociedade. Então, ela já coloca isso. Existe uma ideologia na sociedade, todos obedecem a essa ideologia. E essa ideologia que ela fala permeia as relações de todas as instituições, mas encontra na escola um campo privilegiado para se instalar. Porque ela se introduz ali no bojo do saber a ser transmitido. Lembra que eu falei que bojo do saber é esse? A classe dominante é a classe que detém a cultura europeia. Então, esse saber é o herdado pelos europeus. Tanto que nós colocamos como cultura o museu, o teatro, e nós repugnamos o baile funk. Ou não, né? Eu estou indo para baixo em vez de para cima. Então, quais as dimensões da competência do educador? Né? Olha quanta coisa a Terezinha Rios trouxe da política, da filosofia, a competência do saber fazer bem. A presença da ética como dimensão da competência, ou seja, eu faço bem o meu fazer de educadora,
mas esse saber tem que ser pautado numa ética. E a ação docente, ela vai envolver, portanto, inteligência, imaginação, sensibilidade, afeto. Então, ela não vai ser uma ética isolada. Ó, estou aqui, estou ensinando, ponto. Não, esse ensino, essa aprendizagem, ele é permeado de relações humanas. Então, é necessário, portanto, evitar o afetivismo, ou seja, nós precisamos de afeto. Mas eu imagino que quando ela fala desse afetivismo, ela está aqui, ó, evitando essa questão romântica, assim, eu amo os meus alunos, o meu trabalho é um sacerdócio, nem está escrito lá no livro, viu, gente? Mas eu entendi dessa forma. E se vocês estiverem entendendo como eu também. E a dimensão estética, né? Porque na ética tem uma dimensão estética, uma dimensão do belo, que permeia aqui o nosso trabalho. Eu perdi a página. Era no 9 da ética e competência. Então, a sensibilidade é algo que vai além dos sentidos e que vai dizer respeito a uma ordenação das sensações, uma apreensão consciente da realidade ligada estreitamente a essa sensibilidade, a criatividade. E ela fala muito assim, ela vai alargar horizontes porque ela vai falar de uma criatividade que não é só na arte, mas é de todas as áreas do conhecimento. Então ela já vai resumindo aqui, ó. Quando ela traz ética e política, compromisso que não significa, como é que fala? Ter um compromisso não significa absolutamente ter um compromisso político autêntico. Aí a gente vai lembrar do compromisso político no sentido de político partidário, de alguma ação na sociedade. E isso se coloca como componente fundamental presente na ação ético-política do educador, que seria a vontade e a intencionalidade. Né? Lembra que ela fala, não é para ter o afetivismo, que amorzinho de aluno, mas a minha postura junto àquele aluno é que vai ser um demonstrativo real desse afeto, no sentido de tratá-lo de maneira crítica e construir nele um ser crítico. E assim, esse educador decide fazer com o saber, né? O que nós fazemos com o nosso saber é extremamente relevante para que a nossa ação seja qualificada e competente. Porque o texto aqui não é ética e competência. E a ética no contexto das organizações, o que ela nos diz? Que existe um esforço filosófico, como um exercício de crítica, e esse esforço implica uma atitude humilde e corajosa. Essa atitude crítica é humilde no sentido de reconhecer os limites que existem nas situações que nós vivenciamos. Né? Então, traz um outro conceito de humildade, não aquele conceito piegas, né? de humilde. E é uma ação corajosa, porque é sempre um gesto de provocação e por isso tende a enfrentar perigos, ameaças, né? Aí vou lembrando, haja vistas a questão, a perseguição de professores em momentos de ditadura, porque se colocam politicamente, né? E se colocam politicamente em defesa das maiorias e não das elites. Então aqui o olhar crítico ele vai desvendar, apontar coisas que podem incomodar nesse sentido político, desinstalar e exigir mudanças para as quais a gente pode não estar preparado. Vou pedir para todo mundo sair, porque o Meet tem dia que ele vai 2 horas, tem dia que ele para com uma só. Já faço outra sala e nós continuamos essa conversa.